Olá, você que acompanha nosso canal de Tudo Um Pouco pelo Brasil. Nós estamos na cidade de Castro, Paraná, cidade do tropeirismo, capital do tropeirismo, cidade do leite. Então, acompanhe nosso canal. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho e receba as nossas notificações. Vem comigo que você vai ter agora um programaço também, assim como nós já gravamos do meu amigo Deamiro, né? Agora tem um programa que nós vamos fazer ao vivo aqui para você, viu? Com o Eurico. Tudo bem, Eurico? Oi, Ele Marcelino. ainda não Tudo está bem? no ar, mas vai entrar no ar já ao Que vivo. alegria conhecer vocês. Daqui a pouco Obrigado. eu vou jogar umas conversas fora aí. Vamos bater um papinho então? Isso, tranquilo. Então, Coração Tropeiro é o nome do programa seu, né? do programa. Coração Eurico Tropeiro. Teixeira. Isso. E o Gilmar, tudo bem, Gilmar? Tudo bem, Marcelino? Como é que você Tudo tá? bem? Tudo Prazer, certinho? Gilmar Ava aqui da RC. Aí, ó, o Gilmar também é radialista, né? E tem seu programa também ou não? De Qual que é o segunda a horário? De segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h. Segunda a sexta-feira, das 13h30 Às 17h. às E 17h. o Marcelino, além Oi. do conjunto musical dele, os Garotos do Sul, Os que Garotos faz do sucesso Sul. aí nas quebradas. Olha aí, pessoal, Garotos do Sul, ele tem um conjunto, se você quiser contratar, qual que é o telefone, passa já, deixa no YouTube aí. 99924-5171, 42. Garotos do Sul, Cidade de Castro. Já aproveitando e convidando a moçada, logo mais, a partir das 23 horas, estaremos no sítio do nosso amigo Pipoca. Grande fandango nessa noite hoje. E você faz show também, como que funciona para contratar Isso. você daí? Só entrar em contato, quem Nesse conhece telefone? FM mesmo, nesse Sim. telefone, ou o telefone da rádio mesmo, que é o 3232-0556. Fala comigo durante a semana aí que a gente... Qualquer consegue. horário, qualquer local você horário. vai também? Qual a distância que você vai? Ah, Brasil inteiro. São Paulo fora. Aí, ó. Vamos embora. Isso aí, pessoal. Nós vamos sentar aqui que ele vai abrir o programa dele, né? O Eurico vai abrir o programa agora, a Sônia vai continuar filmando e a gente vai ouvir um pouquinho e bater um papo com ele, falar um pouco, aprender um pouco sobre o tropeirismo e também passar alguma informação que a gente sabe, às vezes o ouvinte não sabe, então acompanhe nosso canal no YouTube e já já você vai saber então o sucesso que é esse programa aí, Coração Tropeiro, aqui na Rádio Castro. Rádio Castro, se você quiser sintonizar, é Rádio Castro FM 95.5, tá bom? Esta é a sua Rádio Castro 95.5, sempre com você. A partir deste momento, estamos iniciando aquele programa, sempre lembrando da nossa história, da nossa fundação. Há 319 anos, aportavam por aqui os tropeiros, que são os fundadores de nossa cidade. E hoje estamos aí mais uma vez, iniciando com os nossos parceiros comerciais. Sicredi, Supermercado Dal Santos, Melo Multimarcas, Carancar Autopeças, Loja e Alfaiataria Oliveira e Grupo Enfoque Eletize Delivery Much. Mais esta audição do seu Coração Tropeiro. Quem tem a alegria de cumprimentá-los é Eurico Teixeira, nos trabalhos técnicos, sempre com o profissionalismo e atenção do nosso companheiro Gilmar Ávila. Hoje, 28 de janeiro de 2023. Você sabe, Rádio Castro, 73 anos no ar, sempre no ar. E daqui a pouquinho vamos bater uma caixa com o Marcelino Antunes, que está aqui com a sua esposa, a dona Sônia, conversando principalmente sobre o tropeirismo. Ele estava falando que vai aprender um pouco, mas eu que já senti um pouco, a gente que vai aprender bastante com ele. 14 horas e 5 minutos, vamos à primeira página musical de hoje. Mato Grosso e Matias. O comércio continua aí ativo, atendendo bem, de uma melhor maneira possível para você, morador de nossa cidade e nossa região. E o comércio hoje, o esperto aí atendendo até às 16, 18 horas, com os melhores preços possíveis, competitivos. E vocês comprando em nossa cidade, no nosso comércio, colaboram para o progresso de nossa cidade e região. Conosco, o Supermercado Dal Santos faz bem economizar. Desde o programa nosso de hoje, no início, ele que já esteve aqui no programa do Deamiro. Alô, Deamiro, com o contato ao lavrador, Marcelino Antunes. Uma alegria imensa receber você, a tua esposa, dona Sônia, ela que é natural de Curitiba, você de Siqueira Campos, e você já se identificamos porque você poderia
ser até, e é um contador de história, dentro da nossa história dos tropeiros, e você, jornalista, uma vida muito imensa, uma alegria receber vocês aqui, Marcelino. Opa, eu que fico feliz, Eurico, uma boa tarde, uma ótima tarde para você, para o Gilmar, para todos os ouvintes dessa conceituada emissora que a gente tem o prazer de estar voltando a casa, voltando a visitar vocês, onde nós já tivemos um programa anteriormente aqui, juntamente com o Zé da Cunha, com o Caju, que eu aprendi muito com o Caju, e a gente tinha um programa sertanejo também aqui. Eu fico feliz, Eurico, em saber que as raízes do tropeirismo estão mantidas no coração tropeiro. Marcelino, vamos aproveitando e dar um alô especial, né, sabe quem é? Alfredo de Jesus Pinheiro, compadre Caju, né? E para minha alegria, todo sábado ele ouve o nosso programa, dando um alô especial para dona Glaci, para o Caju. Olha você só, que foi tá ouvindo, então? companheiro, com certeza. Nosso mestre. Um abraço, então, ele tem Caju. uma história muito linda, né? Eu sempre digo que é o eterno comunicador da nossa radiofonia, né? E você também fez parte da equipe na época, com certeza, a nossa AM, né? Mas gostaria que, porque você também é jornalista, Marcelino, Sim. enfim, como que você se envolveu nessa história toda aí? Certo, obrigado, Eurico, mais uma vez, por estar participando, cedendo um espaço para nós. Eu tive na época o jornal Norte do Paraná, mas aqui em Castro nós montamos o jornal Rota do Tropeiro. Eu só gostaria de agradecer um pouquinho antes e dizer que nós estamos, esse programa teu está sendo, vai estar no canal do YouTube, De Tudo Um Pouco pelo Brasil. Então, se o seu ouvinte quiser, está sendo filmado pela minha esposa aqui, Sônia, esse programa está sendo filmado, e se o seu ouvinte quiser entrar no canal do YouTube, o nome é De Tudo Um Pouco pelo Brasil. Se alguém quiser pegar a canetinha lá, é só escrever De Tudo Um Pouco pelo Brasil no YouTube e você vai ver mais de 380 vídeos que nós fizemos. Bom, voltando a falar então, Eurico, do jornal, nós tivemos um jornal aqui em Castro, o nome era um jornal pequeno, sabe? Mas contando a história do tropeirismo, o nome era Rota do Tropeiro. Então, na verdade, em toda a minha vida eu editei 7 jornais. O Norte do Paraná foi o primeiro, e o Litoral, depois o Pioneiro, Gazeta do Abranches em Curitiba, Gazeta da Vila Oficinas em Curitiba, Jornal de Bairro, né? E eu tive o prazer de poder lançar esse jornal Rota do Tropeiro aqui em Castro, onde circulou durante pouco tempo, mas a gente conseguiu resgatar também, assim como você faz, e bem feito, esse programa Coração Tropeiro. Nós fizemos a Rota do Tropeiro. E se você me ceder um espacinho, eu posso até comentar com você sobre a Rota do Tropeiro mesmo. Opa, isso é muito importante, Marcelino, porque sempre está mexendo com a nossa história. Eu sempre digo, quem de nós aqui, eu, você, não teve dentro da nossa história, da nossa, digamos assim, árvore familiar, alguma coisa ligada com fazendas, com chácaras? Eu, por uma felicidade enorme, também tive essa vivência, né? Enfim, quero que você nos explane sobre isso. Que gostoso, né? Poder estar em contato direto com a natureza. E eu tenho orgulho também de dizer que eu fui tropeiro, sabe? Na minha infância e juventude, tem várias fazendas na minha cidade lá, que é Siqueira Campos. Eu nasci no Alecrim, entre Siqueira e Salto Itaré. E os meus padrinhos, amigos, alguns têm fazendas lá. E a gente tocava boiada de Salto Itaré até Santana, de Siqueira até Quatiguá, aquela regiãozinha lá. Então eu fiz o tropeirismo mais diferente, não aquele tropeirismo raiz natural de 300, 200 e poucos anos, 100 e poucos anos atrás, né? Que acontecia aqui. Inclusive eu gostaria de falar para você, Eurico, que o meu bisavô, o nome dele é Raimundo Antunes Neto. Ele era casado com a Constância Xavier da Silva, que é irmã do Jorge Xavier da Silva, se eu não me engano foi o segundo prefeito de Castro. E o meu bisavô, esse tropeiro que eu falo, eu tenho orgulho dele, fez com que eu viesse morar em Castro. Eu morei em Castro durante um ano para poder conhecer a minha família. Inclusive o primeiro que eu conheci foi graças ao Caju, em um programa do Caju que eu entrei ao vivo e perguntei se tinha algum membro da família minha, que é Antunes, Xavier, aqui ouvindo o programa. Passou
10 minutinhos veio o Mandi aqui, meu primo. Tá ouvindo você lá, nós lá. Um alô pro Mandi, nosso Mandi. amigo. Inclusive, Marcelino, aqui a nossa rua ainda principal do comércio é Jorge Xavier da Silva. Jorge Xavier da Silva. E tem um cavalinho até lá, né, na frente, lá, um cavalo. Praça do Cavalo. Um tropeiro, na Praça do Cavalo tem um tropeiro lá, tem muito bonita aquela homenagem que foi feita aos tropeiros, né? É, Marcelino, e os bons tempos, eu lembro quando era bem assim, né? Sim. Algum tempo atrás, vamos passar essa parte. Certo. E às vezes a gente saía de casa, aquelas épocas, nossa, bem diferentes e tal, né? Qual era uma das recomendações da mãe da gente? Olha, cuidado se tiver boiada por aí, que era todo no caminho aqui na cidade, praticamente atravessava a cidade, porque ia até o antigo matadouro, né? Então são fatos e histórias que a gente nunca deve esquecer. Levavam tocado esse trecho. Tocado. Olha, Vinha das fazendas por aí, né? Que maravilha. E sabe, Eurico, o interessante da história é que a gente sempre aprende com a história, porque a história ninguém mente. Eu fiz faculdade de História, eu sou professor de Educação Física, jornalista, radialista, e História eu não concluí a minha faculdade. Eu fiz um ano porque eu queria conhecer a história do Paraná, a história do Brasil, não a história antiga lá, que para mim é interessante também, é bonito. E a história, Eurico... Mas dentro dessa área, o que você não... Não tem como mentir, não tem como mentir. Com todas essas atividades... Não, o que eu aprendi bastante foi que a história ninguém mente. Você não pode mentir. A história não tem mentira. Porque está lá atrás, é o passado. E a coisa mais bonita que tem é você lembrar como viveu teu pai, tua mãe, teu avô, teu bisavô, se puder do tataravô, né? Então é assim, a cidade de Castro, ela teve o privilégio de ter os tropeiros, e também a localização dela ajudou ela a tornar-se capital do tropeirismo. Por quê? Porque ela fica ao lado das margens do rio Iapó. E o rio Iapó, quando sobe, né, no momento, na época de cheias, eu acho que fica quantos meses? 2, 3 meses? Ou não? Ela é bem previsível, variável. Às vezes, varia bastante. Varia de acordo com a lua e outros fenômenos aí. Mas é interessante contar que de Viamão até Sorocaba, é a rota do tropeiro, da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo. Inclusive, Sorocaba é a capital do tropeirismo também, do estado de São Paulo. E Castro fica mais ou menos no meio. Agora, o interessante da história, que pouca gente sabe, é que uma cidade, a distância de uma cidade na rota do tropeiro é 36 quilômetros. Sabia, Gilmar? É Gilmar, né? Isso. Então, 36 quilômetros por quê, Eurico? Por quê? Porque é o que um burro aguenta andar durante o dia. Depois da noite ele tem que descansar e a tropa toda tem que descansar, inclusive o cavaleiro também, né? O que está montando em cima do cavalo tem que dormir. E o que aconteceu em Castro? Castro foi privilegiado devido ao rio Iapó, porque não tinha ponte naquela época. Como não tinha ponte, os animais não podiam passar, né? Aí ficavam mais aqui, e mais tempo aqui, por quê? Porque esses 3 meses de enchente não passava, não tinha nem ponte, nem nada, não dava para passar, tinha que ficar aqui. Aí o que acontecia em Castro? As mulheres ficavam grávidas, os doentes ficavam, quando baixava o rio, eles prosseguiam viagem, e rumo a Sorocaba. E aí, demorava 6 meses, viu? É bom lembrar que demorava 6 meses em cima do lombo de um burro. O pessoal que tocava, né, os cavalos, negociavam os cavalos, né? Eles levavam cavalos para lá, para Sorocaba, para ser vendidos. Depois que foi boi e tal, mas o comecinho foi cavalo. E o interessante da história é que é 36 km por dia. E a prova está que daqui a Jaguariúna dá 73. Tem Piraí do Sul no meio, que divide, que dá 30. Faixa, né? Dos 30 e poucos quilômetros. Dos 30 e poucos quilômetros aí. É bonita a história. Mas estamos aqui para ouvir você e aprender também, né? Olha, a história é muito rica, né? Eu quero aproveitar, Marcelino, de pessoas que nos ouvem, certo? E participam do nosso programa, fazem parte da nossa história, em especial aqui para o Sirlei Alves da Silva, que já foi diversas vezes vereadores, meu amigo, vive ouvindo, colaborando, dando dados, né? O Álvaro Pires Carneiro, o Mozart Lopes, grande amigo, então todo esse pessoal que curte o nosso programa e a gente trocando e sempre aprendendo. Eu gostaria de um detalhe, Marcelino, Sônia, que uma vez a Globo fez uma reportagem muito bonita sobre os bons tempos da Globo, né? Do Rio Grande do Sul até Sorocaba. E aqui para a nossa cidade de Castro, em virtude da história, foi dado um espaço muito expressivo assim dentro da televisão. E uma história que eu não esqueço, que eu até tenho em casa gravado, essa reportagem, o que existia bastante também? Jogo de carta, né? E um cidadão perdeu a esposa num carteado. Olha, né? Sério? Exatamente, tem na reportagem.
Aí chegou em casa, já imaginou? Olha, mulher, perdi você num carteado. E pegou a malinha e foi embora. Já pensou? Apostou a mulher? Apostou a mulher num Esse não gostava da mulher, né? Não gostava ou fez questão de perder, coisa parecida. Assim, mas Marcelino, que história linda a gente tem, né, Marcelino? Sim. E quero que você seja sempre um companheiro nosso vindo aqui, certo? E quero que você comente mais algo que queira, Marcelino. Sim, Eurico, eu agradeço aí a tua atenção, né? E fiquei, assim, já pensou perder a esposa em um carteado? Porque meu pai jogava baralho, sabe? Meu pai perdeu farmácia, isso é verdade. Mas a mãe tá viva, mora lá no litoral, tem 88 anos. Carteado é Não, sempre carteado é difícil. Meu pai perdeu, assim, não foi pouco dinheiro não. Mas tá bom, então você que é viciado em jogo, ele não vai jogar a sua mulher, né? Não vamos seguir o exemplo do homem lá. Se bem que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como eu estava dizendo para você, Eurico, então, a história, dentro da história existe mais de 20 ciências. E a história é muito importante, é muito bonita, né? Então, o Raimundo Antunes Neto, o Mandi que está ouvindo lá, ele é neto do tio, eu chamo de tio Anísio, sabe? Que é irmão do meu avô. O meu avô é o professor Segismundo Antunes Neto, que fundou a Escola Vicente Machado aqui. Irmão, tio do Mandi. O tio do Mandi que fundou, esse foi o primeiro diretor e fundador, não só dessa escola, como do Regente Feijó em Ponta Grossa, Olha o que Instituto da Educação em Paranaguá, foi meu avô que fundou. Então, e a escola onde eu estudei em Siqueira Campos, o nome dela é Segismundo Antunes Neto, né, que é o nome do meu. Então me sinto orgulhoso da minha família poder ter participado da cidade de Castro, ter participado de algumas outras cidades aí, não só fundando escolas, mas também trazendo comércio para cá, que no caso, na época, o tropeiro, né, era um comércio, eles vendiam animais. Certeza. E é bonito, né? Mas eu fiquei feliz de saber que você pegou parte da história do tropeirismo, né, Eurico? Com certeza. Inclusive, dentro da história, a gente, como cidade, foi capital do estado, né, por algum período ali, dentro da peleia Pica-Pau e Maragato, onde tem tanta história, eu prefiro até, já li essa história, que foi... também sangrenta, exemplo da Guerra do Paraguai, mas a gente sempre prefere às vezes, um lado mais folclórico, mais engraçado, até que o pessoal extrai ali as histórias do Pica-Pau e Maragato. Mas muito obrigado mais uma vez pela tua presença e da dona Sônia aqui. Eu agradeço, Eurico, agradeço a todos os seus ouvintes pela participação nossa aqui. Eu vou continuar ouvindo você, participando do teu programa e ouvindo, se você precisar, eu estou aqui do ladinho ali, a gente já vai editar esse vídeo. Canal, então, de tudo um pouco pelo Brasil, né? Hoje, especialmente, entrevistando e conversando. Aliás, quantos anos faz você tem trabalho em rádio? Aí, em rádio, foi uns períodos de idas e voltas, né? Sim. Mas eu, daí, estive fora daqui, trabalhando como bancário, certo? Mas os primeiros passos foram na faixa de 14, 15 anos, né? Onde aprendi muito com meu amigo de saudosa memória, Douglas Pereira. Douglas Pereira. Exatamente. Olha só, quase... E quantos anos você permaneceu no rádio, Eurico? Foi idas e vindas, mas... Só nessa ou em outras? Não, somente na nossa. Sim, sim. Na nossa, então, é a AM Rádio Castro. AM Rádio Castro. Que legal, mas é gostoso, né? Ser radialista é bom. Eu tive o prazer de começar lá na Rádio Bom Jesus de Siqueira Campos, depois na Rádio Colinas de Baiti, e depois aqui em Castro, na rádio, eu fui repórter policial do nosso ex-deputado Joselito Canto também. Opa. E depois eu trabalhei na Rádio Capital AM FM em Curitiba. E depois finalizei, até recentemente, antes da pandemia, na Rádio Cultura de Castro, do já falecido Bento Benelli Quimelli também. Então foi 15, 16 anos de rádio, foram momentos assim bons da minha vida, na qual a gente se comunica com, eu não sei se 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, e através do YouTube até, quem sabe, 1 milhão de pessoas, né? Através do nosso canal do YouTube também. E eu fico feliz de estar aqui em Castro hoje, participando do Coração Tropeiro com Eurico Teixeira. Um abraço para vocês, nossos ouvintes aí, ouvintes da Rádio Castro. Obrigado, Gilmar, obrigado, Eurico, e também obrigado ao Deamiro, que esteve anteriormente aqui, né? E ao Miltinho, que é meu amigo da Castro.com, que também tinha o programa na rádio. E eu quero mandar um abraço também, se você permite, Eurico, para o Hamilton Ribeiro, Opa, que teve o ele se joga nas 11, joga nas 11. E ele tinha um programa esportivo, agora parece que é só musical, né? Mais um abraço para ele e para o Vilmar, que está ouvindo nós lá no Santa Rita, né, perto do Abrapan lá.
Um abraço para ele e para o Miltinho, então, da Castro.com. Aliás, se você fazer uma propagandinha aqui, se você me permitir, se você tiver alguém aqui em casa aí que queira se aposentar, eu dou uma força para o Miltinho, né, da Castro.com. Então, se você estiver precisando se aposentar, conhece alguém que se aposente, é só entrar em contato no telefone 999-14-7124 e a gente vai ajudar você, tá bom? O código é 041, tá? Ô, Eurico, muito obrigado então pela participação, que Deus abençoe vocês, tá? Todos os dias, né, que você tem, ou toda semana, o seu programa. E também vai um abraço para o nosso pessoal que está acompanhando nós no YouTube, de tudo um pouco pelo Brasil. Obrigado. Marcelino, e a grande realidade, o grande lado positivo em todos os setores da vida, e a comunicação é um meio extraordinário pela amizade. E eu, hoje, já estou muito mais feliz também por ter 2 novos amigos, Marcelino e a sua esposa Sônia. E agora, vamos rodar, Gilmar, uma música épica lá do fundo do baú, Belmonte